Oi você. E aí galera, tudo bem? De novo, tudo isso acontecendo. Dá um rolezinho de skate, mano. Vocês desculpa aí se eu falar muito, é que eu preciso mesmo me comunicar, velho. É fogo. Me segue aí, pô. Tomara que você fique bem. Fala comigo, fiote. Fala comigo, fiote. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Falando, quase um podcast. Estamos aqui ao vivo. Mentira, eu tô brincando, não estamos ao vivo não. Mas estamos aqui no YouTube, também no Spotify. E hoje, para começar, estamos num cenário diferente para quem tá vendo do YouTube, porque quem tá me acompanhando lá no Instagram viu que eu estou extremamente apaixonadíssimo por uma mulher maravilhosa que está aqui do meu lado, e a gente, como ia ficar 10 dias longe por causa aqui vai ter uma restrição de locação por causa da Páscoa, para não subirem os casos de Covid, então eles resolveram estreitar, né, as regras. E aí a gente resolveu alugar um Airbnb, que é onde é que a gente está aqui agora, e ficarmos 10 dias aqui. E aí estamos aqui hoje. Dá um oi, vida. Dá um oi. Só dá um oi, oi. Oi. Mas é isso, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre o meu primeiro ano que eu vivi aqui em Portugal. Vai ser uma leve sequência aí de 3 vídeos, não vai ser, acho que não vai ser tipo seguidos, vão ser alternados, e depois eu vejo isso. Mas hoje eu vou falar sobre o primeiro ano que eu tive aqui em Portugal, como é que foi, por que eu decidi vir para Portugal e tudo isso, beleza? A musiquinha de hoje que eu quero começar se trata também sobre, né, viagem, sobre o tempo, sobre tudo. É uma música do Scratch que fala: passou como tudo passa e algo em tudo que passa fica. Passou porque tudo passa, porque tudo se pacifica. É muito boa, velho. Muito obrigado, Bruno Milena, por me apresentar esse cracho, e a minha vida foi bem melhor depois disso. Beleza? Então vamos lá. Como que estava a minha vida no Brasil? Como que surgiu essa ideia? Por qual motivo eu quis sair do Brasil? Por qual motivo eu queria viver isso? E qual era a expectativa que eu tinha de Portugal? Beleza? Então vamos lá, vai começar esse programinha. E espero que vocês talvez deem algumas risadas na metade do programa, ou se vocês têm a intenção de vir para cá, para Portugal um dia, saiba que você vai passar por um pouco dessas coisas que eu passei. Beleza? Então vai começar agora o programa. Vamos que vamos. A minha vida lá no Brasil tava bem monótona. Tipo, eu trabalhava no hospital, eu era auxiliar de farmácia, então era uma vida de que eu trabalhava de 12 horas por dia, trabalhava um dia sim, um dia não. Era até que um emprego, tipo, legal, mas não tinha previsão nenhuma de crescimento. Apesar de eu estar muito novo na época, eu tinha só, acho que 19 anos, 19 para 20 anos, mas ali eu já estava vendo que eu não conseguiria crescer nada, né? E eu sempre tive essa ideia de que eu precisava estar em um lugar e eu precisava estar em movimento, precisava estar em crescimento. E como ali não me proporcionava nenhum tipo de crescimento profissional, eu já estava estagnado, porque já estava quase um ano naquele trampo e eu não via melhora, né, do salário, do cargo, nem nada. Então, não tinha como mesmo eu melhorar naquela profissão. E daí, como eu sempre, desde não sei quando, eu tive vontade de morar fora do Brasil, cogitei me mudar para São Paulo primeiro, que era um lugar mais perto, que se desse alguma coisa de problema eu voltava para casa, mas surgiu uma ideia também de eu querer morar nos Estados Unidos. Só que eu tava meio que sem grana na época também, eu tava meio tipo, não sei se é isso que eu quero, o meu inglês não tava lá essas coisas, ainda não tá lá essas coisas, né, pra eu poder sair e migrar pra um país assim de língua estrangeira tão diferente. E aí eu lembrei que uma amiga da minha mãe que cresceu com ela, elas se consideram até, tipo, irmãs, entre aspas, sabe? Ela morava aqui em Portugal e eu falei: e aí, mãe, por que a senhora não dá uma mensagem lá na fulana e pergunta ela como é que é pra, tipo, caso eu tenha vontade de ir pra lá, se rola. Minha mãe mandou uma mensagem pra ela e ela falou: nossa, sim, claro. Isso eu mandei uma mensagem, já era mais ou menos em junho, por aí, maio, no máximo. E aí a minha mãe mandou uma mensagem pra ela e falou: não, sim, claro, com certeza. Nossa, ele vai adorar aqui, ele vai, nossa, vai gostar demais e tudo mais, beleza.
E nessas aí eu tava assistindo um vídeo no YouTube sobre imigrar, sobre morar fora do país, e encontrei o canal do Eliezer, que é o Via e Finda. E aí, beleza. Eu comecei a assistir vários vídeos sobre morar em Portugal, porque o Eliezer, na época, tava morando em Portugal. E, e aí eu tava assistindo os vídeos dele, e eu via que ele conseguia sobreviver com €1 por dia. E eu fiquei, não é possível. Esse cara é doidão desse jeito. Eu falei, eu vou meter o louco também, se precisar de dormir na rua, comprar uma barraca, se alguma coisa der errado. Eu vim com essa coragem. Eu tava com essa coragem no peito, na verdade, né? Aquele tempo puxadinho. E aí, beleza. Eu conversei com a minha mãe e tal, e aí eu tava assistindo esses vídeos na sala, porque eu gostava de assistir na televisão, tava assistindo na sala, bem alto assim, e o meu irmão parou assim e começou a assistir comigo. Eu e meu irmão, a gente nunca foi muito, muito próximo assim, sabe? Porque como nós temos, 6 anos de diferença, quando eu tinha... Quando ele tinha 18, 19, eu tinha 13, sabe? Tinha 12, então era uma diferença muito grande. Quando eu tinha 20, ele já tinha 26, e os nossos grupos de amigos nunca foram, os mesmos, nunca foram próximos nem nada. A não ser, aquela parte da família, né? Aqueles grupos de amigos que é da família. Aí sim, mas mesmo assim, meu irmão saía, a gente não saía junto pros mesmos lugares. Aquilo que, divertia o meu irmão, entre aspas, não eram as minhas diversões. Então, era totalmente 2 universos diferentes, saca? E aquilo ali, ele parou e eu começou a assistir e falou, cara, eu tenho coragem. Na época, meu irmão também não estava muito satisfeito com o trabalho dele, ele não estava trabalhando na área, estava fazendo um trampo só, trabalhando para ganhar um dinheiro mesmo, para se manter, sabe? E aí, ele falou, eu acho que eu tenho coragem de fazer isso. E eu falei, não é possível, meu irmão não vai fazer isso. Eu tava com a cara e a coragem de vir pra cá, morar na rua. É engraçado falar isso assim, mas eu tava mesmo com essa coragem de, se precisasse, eu comprar uma barraca e morar num parque, morar numa floresta aí, e sei lá, eu nem sabe, essas ideias assim, sabe, de só querer só querer fazer mesmo e nem ter a ideia do que poderia acontecer em seguida. Mas enfim, eu tinha uma expectativa muito diferente da realidade aqui, sabe? Eu tinha uma expectativa muito, muito diferente sobre Portugal, achava que era nossa, se tá dentro da Europa, vai ser o país, então, já que fala português, eu vou conseguir me virar muito fácil também, e como eu vi aqueles vídeos do Eliezer também, não falando que os vídeos dele era mentira, nem nada do tipo, ele conseguia real, eu sei que ele conseguia sobreviver aqui, porque do jeito que ele vivia, dá, sabe? E aí, beleza, e aí nós trocamos essa ideia, eu e meu irmão alinhamos tudo, conversamos com minha mãe. A mulher falou, não, vem pra cá, se vocês querem vir em dezembro, não é uma época boa, vem agora, vem em julho, vem em junho. E aí nós organizamos rápido as coisas, eu já tinha um equipamento que eu trabalhava mais ou menos, fazia uns por fora, assim, com foto, com vídeo, e vendi todos os meus equipamentos para levantar uma grana. Meu irmão vendeu a moto dele, a gente pediu conta do serviço, pegamos a grana da rescisão e viemos pra cá com, sei lá, €1.500, €1.400, os dois. Então, a gente tinha o mínimo, o básico. E aí a gente tinha uma promessa de uma casa e de um trabalho, sabe? Então a gente veio com mais confiança ainda, né? Eu falei, opa, já não vou precisar de morar na rua, né? E aí, show, beleza. Chegamos aqui, não tinha nada daquilo que foi prometido, sabe? Não tinha trampo, não tinha casa, não tinha nada, sabe? E aí, beleza. Primeiro baque assim que a gente levou foi que a gente ficou num hostel, e o hostel era €50 por dia. Era num lugar meio turístico, sabe? Então a gente ficou, eita nós, show de bola, vamos, pera lá, gente, recebi uma ligação aqui, só um minuto. E aí, beleza, eu, dali pra frente, foi só buraco, os primeiros meses. Aquele dia eu liguei para um amigo meu,
que coincidentemente era do mesmo bairro que eu morava lá no Brasil. E aí falei, olha, eu tô aqui, onde é que você mora? Você mora nessa cidade? Ele falou, não, eu moro numa cidade vizinha, um pouco longe daí, tal. E aí eu falei, não, beleza, então, que dia que é a sua folga? Eu cheguei, sei lá, numa segunda, terça-feira, e esse amigo falou, não, vem pra cá na quarta, que quarta é minha folga e eu consigo rodar com vocês, consigo andar com vocês aqui tudo. E vai ser melhor, que eu te apresento a cidade, você identifica se você quer ficar aqui ou não. E aí, show. Encontrei com esse amigo numa quarta-feira, eu e meu irmão. E aí nós fomos pra lá, pra essa cidade, e andamos 5 horas a pé mesmo. E tava bem sol, tava verão na época. Nós andamos 5 horas a pé pra procurar uma casa pra gente morar, porque nessa época era tipo quase impossível arrumar um lugar, e a gente naquele mesmo dia conseguimos um quarto pra dividir, eu e meu irmão. E aí era meio caro na época também, um quarto só para 2 pessoas por 400 euros, sabe? Era meio pesadão assim. E para quem não sabe aqui, quando você entra, você paga um mês de reserva e depois paga outro. Ou seja, a gente já não tinha mais 1.400, devia ter tipo 1.200 e a gente devia por aí 1.200 mais ou menos assim que a gente comeu, pagou o hostel, a senhora que recebeu a gente ajudou, pagou acho que uma diária. E aí, mas enfim, já não tinha muita grana assim, saca? E aí a gente teve que pagar 800. Aí já ficamos, tipo, com 400 euros pra passar um mês. E a gente já não sabia o que ia rolar no mês seguinte, sabe? Se a gente ia conseguir trabalho, se... Enfim. E aí, beleza. Meu primeiro emprego, velho. Dia 23 de julho eu cheguei em Portugal. Dia 25 de julho eu cheguei em Quarteira, que era a cidade que eu morava. Dia 30 de julho eu comecei a trabalhar. E aí eu saí desse trabalho, primeiro trabalho eu trabalhei uma semana só, e fui trabalhar com meu irmão na jardinagem. Era um emprego muito, muito fuleiro, tipo, era 65 quilômetros de distância para ir, mais 65 para voltar, todos os dias, e o trabalho começava às 6 da manhã. A gente acordava 4 horas, saía 4h40 para chegar lá às 5h50 mais ou menos, e começava o trabalho, era na jardinagem, era um trabalho pesado, a gente trabalhava para câmara de Portimão na época. Nossa, meu Deus, que pesado. E o carro que a gente ia, ele era meio estragado, então sempre na volta ele parava porque o motor superaquecia. Cara, e vocês perguntam, por que você não saía desse trabalho a procurar outro? Porque era um trabalho que a gente trabalhava tipo de segunda a sexta e entrava às 6, saía às 3, então para mim era, né, confortável trabalhar nesse horário, por mais que fosse muito quente, muito difícil, muito longe também, mas eu queria ainda assim ficar naquele trabalho. O patrão ainda pagava a gente pelas metades, velho. Nossa, o patrão não pagava direito. Tanto que para receber todo o dinheiro, juntou um monte de gente, foi lá na casa dele cobrar. A galera tava disposta mesmo a dar um sarrafo nele, dar um puxão de orelha. E porque ele tava devendo muita gente e não pagava direito. A diversão que a gente tinha naquela época é porque a equipe de trabalho que eu tinha na jardinagem era uma equipe muito legal, pessoas que eu tenho amizade até hoje, o Gustavo, o Thiago e outro Thiago, inclusive, né, foi pro Brasil. Ele hoje não mora mais aqui, mas, enfim, o Gustavo é uma pessoa muito próxima a mim até hoje, desde 2018, desde quando eu cheguei aqui, e também tinha um futebolzinho de domingo, porque lá em Quarteira é praticamente um lugar de brasileiro, sabe? E aí, lá tem muito brasileiro e a gente tinha um futebolzinho de domingo, todo domingo era bem sagrado mesmo a gente ter esse futebol. Mas, beleza. O que rolou? Eu saí desse trabalho porque como o cara não pagava, a gente tava ficando sem grana, não tinha grana para comer direito, mas tinha só o básico do básico. E aí eu saí e voltei para aquele meu primeiro trabalho. Aquele meu primeiro trabalho lá da pastelaria, que é uma cafeteria. E eu pedi desculpa por ter saído, bem humilhante assim mesmo, pedi desculpa para a dona do serviço, falei, olha, me desculpa, eu errei, não sei o que, aquela conversinha e tal. E aí eu falei, olha, eu preciso desse emprego de volta, porque o rapaz lá não tá pagando e a gente tá ficando sem grana. E a senhora foi e quis me dar uma segunda chance e ainda assim eu peguei 2 horários nesse serviço.
Eu não trabalhava, tipo, só de 2 às 10 ou de 8 às 2, sabe? Eu trabalhava de 8 até as 23 da noite, só com 2 horas de almoço. E, tipo, eu não tinha tempo pra quase nada naquela época. A minha folga era na terça, eu tava, tipo, bem triste na época também. Até que começaram a inventar um monte de fofoca nesse serviço. A galera que eu atendia gostava muito de mim, mas as pessoas que trabalhavam comigo, tipo, por algum motivo, eu não sei, mas eles não gostavam, sabe? Então começou a chegar conversas até o ouvido da dona da pastelaria, da cafeteria, que era sobre, sei lá, eu tava trabalhando mal, eu tava fazendo isso, eu tava fazendo aquilo, então ela pegou e me demitiu. E aí eu voltei a trabalhar com aquele trambiqueiro que não pagava, tipo, era ruim? Era, mas pelo menos era melhor ter alguém te devendo, que uma hora ia pagar, do que você saber que não vai chegar dinheiro hora alguma, sabe? E aí, beleza. Além disso, eu comecei a trabalhar no restaurante à noite, depois passei a trabalhar em outro restaurante, depois comecei a trabalhar em uma obra mesmo, tipo peão, ajudante de pedreiro, e depois ainda eu passei a ser pintor de manhã e garçom à noite. E nesse trabalho eu fiquei 1 ano, nesses dois, fazendo um horário duplo. Cara, foi muito, muito, muito puxado, assim, foi muito difícil esse período, era bem complicado, eu ainda estava num relacionamento à distância, fiquei ainda 11 meses nesse relacionamento à distância, era uma coisa que pesava muito pra mim também, tinha poucos amigos aqui, só tinha, assim, amigo, assim, que eu tinha mesmo próximo, que estava sempre comigo, era um só, que inclusive é um dos meus melhores amigos até hoje, porque a folga dele calhava de ser na terça-feira também, e toda segunda-feira à noite a gente saía pra um barzinho pra jogar sinuca, tomar uma cervejinha e jogar dardo também. É, saudades, Guilherme. Mas, enfim, foi um período muito, muito, muito complicado e até que veio a primeira grande treta. Se você estava achando que já tinha rolado treta, não. Tava pra vir uma coisa muito maior. Chazinho. Preparado pra bomba? Alugamos uma casa falsa. Pela primeira vez, uma grandíssima treta. Eu e meu irmão, a gente já tinha se mudado 4 vezes, eu acho. A gente já tinha se mudado. Chegamos em Albufeira, mudamos pra Quarteira, mudamos pra uma outra casa, mudamos pra uma outra casa e mudamos pra um quarto. E foi nesse quarto que deu um problemaço. A gente lá de Quarteira, conhecemos uma pessoa de confiança que apresentou uma outra pessoa que trabalhava já no ramo de casas, assim, né? De aluguel de casa já há muito tempo, tipo, anos, 8, 10 anos, assim. Então ela tinha um histórico muito grande de alugar casa. Era, tipo, meio que uma corretora, né? Enfim. E aí ela sempre fazia essa intermediação entre os clientes e os donos da casa. E aí ela aplicou um belíssimo golpe e saiu no jornal e tudo mais. Então foram muitas pessoas que eu conheci, pessoas conhecidas minhas também, que tomaram esse golpe. Então a senhora falou que tinha casas para alugar, e aí como você aqui em Portugal, você paga primeiro o calção para depois você entrar na casa, a galera toda já tinha pagado o calção, pago o calção e ficou um mês assim até a gente ir para casa, a gente pagou um mês antes e chegando perto, uma semana, a mulher sumiu. Mas não sumiu só com o meu dinheiro, sumiu com o dinheiro dessa galera toda, tipo, tinha umas 20, 30 pessoas que ela tinha alugado casa e desapareceu com o dinheiro, sumiu, ela e o esposo dela. Foi a primeira grande treta que a gente passou, foi muito complicado, a gente foi expulso dessa casa que a gente morava, porque como a gente já tinha falado que a gente ia sair da casa, a senhora já tinha alugado para uma outra pessoa, e essa outra pessoa já tinha saído da casa dela. Então foi um problemaço, cara, um problemaço. Tivemos que dormir de favor na casa de uma amiga. Nossa, foi uma grandíssima treta, velho. Muito, muito problema mesmo. A gente tentou aliviar a cabeça um pouco. Eu e meu irmão fomos para Lisboa. Da primeira vez que eu fui em Lisboa, dar um passeio de leve, né, para tentar aliviar a cabeça. E aí
Mesmo assim, a dona da casa lá do quarto continuava ligando pra gente, vocês precisam sair da casa, vocês precisam sair da casa. Então imagina, você acabou de tomar um golpe, não sabe pra onde vai, não sabe o que fazer, tá com a grana curta, não sabe pra onde ir, não sabe se vai ter dinheiro pra comer, se vai ter lugar pra morar, e ainda tem uma pessoa na sua cabeça te ligando, falando, você precisa sair de casa, eu vou botar suas coisas todas pra fora. Foi um momento muito complicado. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu vi o meu irmão numa situação de desespero, porque o Thiago sempre foi uma pessoa muito centrada, e naquele dia a gente estava desesperado, os dois, assim, pensando, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer? E a gente ligando para aquela pessoa que apresentou aquela corretora pra gente, falando, olha, dá uma mão pra gente, eu sei que não é culpa sua, mas você que apresentou, será que você tem como dar uma ajuda pra gente? Aí essa pessoa pegou as coisas, nossas coisas, levou até a casa da irmã dela, a gente dormiu na casa da irmã dela. E aí, por sorte, a gente conseguiu uma casinha longe pra caramba, nossa, muito longe. E uma casinha longe e, nossa, bem longe mesmo, era muito ruim, mas era o que tinha pra gente. Era uma casinha pequena, não tinha quarto, era só, tipo, é um T0 que chama aqui, né? Um flatzinho. E aí era bem pequeno, muito quente, fazia muito barulho porque era atrás de uma boate, mas era a única coisa que a gente tinha. E era tipo, Thiago, vamos segurar aqui um na mão do outro, irmão, porque a situação não tá boa. Hoje a gente dá risada da situação, hoje a gente conversa um com o outro e conta, relembra, né, de tudo que a gente passou e dá risada, mas foi muito complicado, velho, nossa. Foi uma sensação assim de o que a gente tá fazendo aqui? Da gente olhar um pro outro e falar, mano, que furada que a gente se meteu, velho. E aí, nessa sequência, como a gente morava muito longe de tudo, da praia, dos mercados, de tudo, do centro da cidade, a gente falou, vamos comprar um carro. E a gente conseguiu trampar, foi o primeiro mês que sobrou uma grana pra mim. Eu juntei e dei metade do meu salário pro Thiago, ele juntou com mais metade do salário dele. Falamos, vamos comprar um carro, pesquisamos e tal. Nossa, achei um carro aqui em Lisboa. E foi esse carro que a gente vai comprar. E ele falou, né, é esse carro que a gente vai comprar. E aí me mostrou, ligou, conversou com o dono, viajou até Lisboa, 3 horas de viagem para pegar o carro. E chegando lá, fez o test drive, levou no mecânico. O mecânico falou, tá legal, tá maneiro. E aí ele pagou o cara, assinou o documento. E na estrada, voltando pra quarteira, o carro quebrou. Tum, tum, tum. Ele e a namorada dele, na época, tava no carro. Na época não, ele e a namorada dele, que é a namorada até hoje. Tava dentro do carro, eu não tava porque eu tava trabalhando, não tinha folga direito, trabalhava em 2 empregos. E aí, Thiago, mano, me ligou chorando. Me ligou chorando, mano, o carro quebrou no meio da estrada, eu não tenho o que fazer. Não sei o que eu vou fazer, tô desesperado. E eu falei, calma, vai dar certo, liga pra um guincho, liga pra um mecânico e vê de qual é. Galera, o carro bateu, o motor. A junta do cabeçote, pra quem não tá ligado, deu ruim. E o mecânico falou, então, ou vocês pagam o conserto do carro ou compram um desse mesmo, porque vai dar no mesmo valor. Então a gente tinha acabado de tomar um calote, fomos pra uma casinha ruim pra caramba, moramos 2 meses longe, andando a pé pra caramba, velho. E aí a gente foi e compramos um carro e o carro não chegou em casa. Uma grandíssima treta, velho. Sim, senhores. Portugal tem muito disso, então, pra quem quer vir pra cá, pra quem tá aqui, pra quem me ouve de não sei de onde você tá ouvindo, sabe que aqui rola muito treta de OLX e de Facebook, dessas coisas, de venderem coisas que não tão boas, velho. Então, tipo, vocês têm que analisar a situação 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de fechar um negócio, porque a galera vende as paradas estragando sim. E é muito problemático isso, porque imagina, eu vindo depois de toda essa situação, passando por tudo isso que eu já estava passando, um monte de problema, ainda comprar um carro que não funcionava, simplesmente não funcionava. Pensa como é que já estava a minha cabeça. Eu lembro que eu ligava pra minha mãe chorando, perguntando,
eu faço tudo certo, por que que isso acontece comigo? Eu tô indignado com essa situação, o universo me odeia. Tipo, sabe, eu tava com esse sentimento, assim, de caracas, que merda que tá acontecendo, cara? Por que que tá rolando isso tudo comigo? Eu faço tudo direitinho, pago minhas contas, trabalho, e eu ficava indignado com o universo, porque não estava sendo recíproco com as energias que eu emanava e aquilo que eu absorvia, sabe? E foi muito complicado, muito complicado. E aí, Thiago chegou sem o carro e o único dinheirinho que eu tinha no bolso, eu comprei uma outra bike e falei, vai, mano, você não tem... A gente tá ferrado de grana, tá ferrado de tudo, mas eu não quero que você chegue aqui triste. Dei uma bicicleta de presente pra ele. Falei, agora pelo menos a gente tá de bike, não estamos mais a pé. E aí, beleza, seguindo. Foi meu primeiro aniversário longe dos meus amigos, da minha família. Foi muito complicado, fiz 20 anos, né? 21 anos. E muito diferente, tudo muito diferente, velho. Eu já tinha um amigo aqui mais próximo, né? Assim, nós fomos passar um aniversário, que inclusive ele faz aniversário no mesmo dia que eu. E aí nós fomos para um parque. Nós fomos para um parque aquático aqui, que é época de verão, né? Mais ou menos chegando ali no verão, em junho. E quem faz aniversário não paga. E aí, beleza, nós fomos, se divertimos pra caramba, foi engraçado, foi legal. E aí chegou o dia 8 de junho de 2019, aniversário da Larissa, minha melhor amiga, e o dia que eu conheci a minha segunda família aqui em Portugal. E daí pra frente, que minha vida passou a ser muito mais leve, eu tive amigos de verdade para compartilhar tudo o que eu vivenciava desse lado de cada mundo, sabe? Esse foi o meu primeiro ano aqui em Portugal. Foi muito difícil, muito complicado mesmo. Passei coisas inimagináveis. Algumas vezes eu tive sim que racionar comida. Deixava de comer de manhã para poder comer à noite. Às vezes deixava de comer à noite para ter comida para trabalhar no outro dia. São coisas que eu não compartilho com muita gente. Poucas pessoas sabem dessa parte da história, sabe? Porque tem muita gente que acha que aqui é um mar de rosas, que tá tudo bem o tempo todo. Mas como eu ia dizendo, tive que dar um cortezinho aqui. A galera acha que aqui é tipo tudo um mar de rosas, tudo muito lindo, tudo muito tranquilo, mas não, galera. Aqui rola muita treta, muito problema, tem que pesquisar bastante se você puder. Vir com a grana reserva é muito bom e principalmente vem com muita coragem no peito para passar tudo isso, porque eu lembro que eu conheci um tiozão na época. Nossa, que saudade desse cara. Eu falava com ele, eu sei que os primeiros 6 meses é difícil. E ele falava, Rafa, não são os primeiros 6 meses, são os primeiros 2, 3 anos. Então, cuidado com a sua expectativa, porque ela pode te machucar muito. E sim, velho, os primeiros anos foram complicadíssimos, mas é assim, a gente tá na correria até hoje, estamos melhorando a cada dia, como vocês podem ver, graças a Deus, a gente vai seguindo, mas espero que vocês reflitam aí em cima desse rolê todo aí e pensem bastante sobre imigrar, mas é disso que eu falo. Eu não teria amadurecido o tanto que eu amadureci naquele ano se eu não tivesse passado por tudo aquilo, se não tivesse tomado as decisões que eu tive, que eu tomei, se eu não tivesse pedido conta do serviço, se não tivesse feito tudo o que eu fiz, sabe? É um processo muito difícil viver longe de todo mundo que você ama, longe de todo mundo que você conhece, seus amigos, sua família, tudo mais, mas aquilo que você aprende do outro lado também são coisas que você nunca aprenderia se você estivesse perto dessa galera toda para te dar o suporte. Eu e meu irmão, a gente aprendeu a se tornar uma pessoa muito mais forte, porque a gente teve que passar tudo que passamos sozinho, sabe? Um na companhia do outro. A gente entendeu que nós éramos os únicos companheiros que a gente podia confiar fielmente, de verdade, 100% e o tempo todo. E nos tornamos, tipo, os únicos amigos que a gente tinha durante esse primeiro ano.
pra tudo, sabe? Pra tudo, 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 tudo. Então, essa imigração, essa viagem, essa vivência fez com que eu e meu irmão nos tornássemos de verdade amigos e entender o conceito de família na prática. E mais do que tudo, pra mim, isso foi o que valeu, sabe? Essa vivência que eu tive com meu irmão. Beleza? Galera, vai. Se vocês têm vontade de migrar, pesquisem bastante, mas tenham em mente que é muita treta, beleza? Esse foi a primeira parte dos 3 episódios, na verdade, né, que vão sair. E espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, e os próximos são um pouco mais leve, mas real nem tanto, que ainda seguiu acontecendo muita treta. Ai, meus amigos que sabem, porque eles viveram tudo isso comigo. Beleza? Achei legal contar isso daqui pra vocês, compartilhar um pouquinho dessa história, fugir um pouquinho do tema do nosso podcast que a gente vinha seguindo, mas eu acho que é válido também. Beleza? Então, forte abraço, grande beijo e se inscrevam lá no canal. Tá saindo muito conteúdo legal e diferente, não tá saindo só o podcast. Se você tá no Spotify, né, vai lá no YouTube, assista também os vídeos curtinhos que estão saindo. Esse mês vai sair muita coisa legal junto com a Marilyn. E é isso. Me sigam lá no Instagram, @Rafael7, e acompanhem tudo que a gente tá produzindo, tá bom? Grande beijo, fica bem e até o próximo episódio. Tchau!